Olá! Hoje, o nosso foco é o planejamento e o orçamento no Brasil. Vamos mergulhar no PPA, LDO e LOA. Olá, um tema-chave, né? Sim, essencial. Nossa base aqui é um relatório bem detalhado sobre o assunto. A ideia é desmistificar como o governo planeia, como gasta. Especialmente útil para quem estuda para concursos, mas não só. Com certeza. Entender esse ciclo PPA, LDO, LOA, vai muito além de acertar a questão de prova. Ajuda a entender o Estado, né? Exato. Como o Estado funciona, como toma decisões financeiras importantes. A Constituição de 88, ela amarrou esses três instrumentos. A ideia era dar mais racionalidade e também, idealmente, mais continuidade para as ações do governo. Bom, vamos começar então pelo PPA, o Plano Plurianual. Aquele plano de médio prazo para 4 anos. É onde entram as grandes diretrizes, os objetivos, as metas, principalmente para programas mais longos, certo? Isso. E tem um detalhe fascinante nele, que o relatório explora bem, que é a vigência. É meio peculiar, né? É verdade, começa no segundo ano de um mandato e vai até o primeiro do seguinte. Exatamente. Isso não é por acaso. A intenção é, sim, garantir alguma continuidade, mas também criar, tipo assim, uma memória institucional meio que forçada. Como assim? Um governo novo, ele herda a execução final do PPA do governo anterior. Isso força um diálogo, sabe? Sobre o que foi prioridade antes e o que será agora. A ideia é ser um plano de Estado que transcenda um único governo. Interessante essa leitura. E tem um ponto crucial. Nenhum investimento que dure mais de um ano pode começar se não estiver previsto no PPA. Se ignorar isso, bom, aí já entra na esfera de crime de responsabilidade. É sério. Ok, dessa visão de médio prazo do PPA, a gente passa para LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela seria a ponte anual entre o PPA e o orçamento do ano que vem, a LOA. Define prioridades, regras fiscais. Isso. Mas não é só uma ponte ou um filtro. A LDO é onde a estratégia do PPA encontra a realidade fiscal do ano, né? Ah, o ponto de tensão que você mencionou. Exatamente. Ela tem que pegar as metas do PPA e dizer, ok, para este ano a prioridade é isso. E, ao mesmo tempo, tem que definir as metas fiscais, os limites de gastos, tudo alinhado com a lei de responsabilidade fiscal. É onde o plano encontra o caixa, digamos. Pois é. O relatório mostra bem como metas ambiciosas do PPA às vezes precisam ser adiadas ou redimensionadas ali na LDO, por falta de espaço no orçamento. Ela orienta a LOA, mas reflete as escolhas e os limites daquele momento específico. Entendi. E aí sim chegamos na LOA, a Lei Orçamentária Anual. O orçamento mesmo. Estima quanto entra de receita, fixa quanto sai de despesa. É ali que a gente vê onde o dinheiro vai ser gasto naquele ano. Exato. E aqui tem um princípio muito importante, o da exclusividade. Ou pureza, como alguns chamam. Ah, sim. A LOA só pode tratar de orçamento. Previsão de receita, fixação de despesa. Ponto. Isso. A ideia é blindar a lei orçamentária. Evitar que outros assuntos, os tais jabutis, peguem carona nela. Claro, tem exceções na própria Constituição, como autorizar créditos suplementares e operações de crédito. Mas sempre tem a tentação, né? Sempre. O relatório até comenta isso. A criatividade para tentar encaixar outras coisas ali é grande. Exige vigilância constante dos órgãos de controle do legislativo. Fica bem clara a sequência, então. O PPA pensa o que e para quê a médio prazo, a LDO define como e as prioridades para o ano seguinte, e a LOA diz quanto e onde gastar naquele ano. Uma hierarquia. Perfeito. E essa estrutura toda, ela não existe no vácuo, né? Ela é a base financeira para as políticas públicas acontecerem de fato. Sem dúvida. Não adianta ter uma política pública bem desenhada no papel. Exato. Se não tiver recurso alocado na LOA e de forma consistente com o que a LDO priorizou e o PPA planejou, essa política não sai do papel. Ou começa e morre logo depois. O orçamento é que materializa a escolha política. O relatório cita exemplos disso. Sim, menciona programas com diagnósticos ótimos, mas que falharam por falta de consistência orçamentária ao longo dos anos. É um ponto crítico. E isso nos leva para a questão da gestão mais moderna, né? Focada em resultados, não só em seguir processos. Isso mesmo. A mudança de foco, medir o que realmente chega para o cidadão.
Aí entram os indicadores de desempenho de insumo, de processo, de produto, de resultado e até de impacto na sociedade. E ferramentas para ajudar nisso. Sim, claro. O relatório menciona as metas SMART, por exemplo, para definir objetivos que sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Ajuda muito a dar clareza. Uhum. E também a adaptação de coisas como o PMBOK, o Guia de Gestão de Projetos, para o setor público. E até o uso crescente de metodologias ágeis, Scrum, Kanban, para tentar trazer mais eficiência, mais transparência. Essa questão da agilidade no setor público é interessante. Como que ela conversa com a rigidez de uma LOA, que fixa as despesas anualmente? Não dá um choque? Dá sim, é um desafio constante. A adaptação geralmente acontece de duas formas. Ou você usa a agilidade dentro dos limites e das rúbricas que já foram aprovadas na LOA para otimizar a execução. Entendi. Ser ágil na forma de gastar o que já está definido. Isso. Ou então exige um planejamento mais inteligente já na LDO e na LOA, que preveja alguma flexibilidade, alguma margem para ajustes para imprevistos. Permite que a gestão responda mais rápido, sem ferir a lei orçamentária. O relatório explora algumas dessas táticas. Bem complexo. Então, para a gente resumir, temos a tríade PPA, LDO, LOA, que estrutura todo o planejamento e o orçamento. Isso. Esse ciclo é vital para tirar as políticas públicas do papel. E a gestão pública busca cada vez mais focar em resultados, usando indicadores, metas claras e adaptando ferramentas de gestão, inclusive as ágeis. É isso. Exatamente. E para quem está estudando, reforço. Entender a função de cada um desses instrumentos, PPA, LDO, LOA, os prazos, os princípios, como da exclusividade, e como tudo isso se conecta com política pública e gestão, é fundamental. Isso não só cai em prova, mas explica como a máquina pública realmente funciona. Perfeito? Fica então uma reflexão final, talvez. Como garantir que essa visão de longo prazo do PPA, que é tão importante para o desenvolvimento do país, consiga de fato sobreviver às pressões do dia a dia, do orçamento anual da LOA e também às mudanças de governo? Como manter o foco nos resultados para a sociedade e não só em cumprir o ciclo formalmente? Esse é o grande desafio, né? Um nó difícil de desatar na administração pública brasileira. Manter o rumo estratégico em meio às turbulências do curto prazo. Matéria para muita discussão ainda.